amiguinhas, olha só, nós aqui mais uma vez para falar com essa audiência muito qualificada, Doni. E se vocês que nos assistem investem em fundos imobiliários, pegue a caneta e o papel, porque hoje tem. Hoje tem, meu caro Doni. Salve pessoal, Sammy Boys! Sim, hoje trouxemos um levantamento com os fundos imobiliários mais baratos da Bolsa. E isso de acordo com cada segmento. Tem fundo de laje corporativa, de shoppings, fundo híbrido, fundo de papel, de tijolo. Para chegar no resultado foi feita uma análise quantitativa pelos analistas da Orama e para a nota de cada FII, eles multiplicaram o retorno em dividendos dos últimos 12 meses pelo inverso do preço da cota sobre o valor patrimonial, o famoso PVP. E P sobre VP maior do que 1 indica que a cota do FII negocia com um prêmio em relação ao valor patrimonial da carteira. Se for menor, significa que tem desconto. Outro ponto considerado foi a liquidez, já que apenas fundos que negociam no mínimo R$300 mil por dia entraram no levantamento. Isso ajuda a reduzir impactos e distorções de preços e rentabilidades, de acordo com os analistas. Lembrando que hoje temos mais de 430 FIIs listados. O valor de mercado está avaliado em 160,5 bilhões de reais. Doni, mas se voltarmos no tempo 5 anos, tinha 156 fundos com valor de mercado de apenas 40 bilhões. Esse crescimento mostra o potencial da modalidade no Brasil e como os investidores gostaram desse instrumento financeiro. E claro que diante de ter tantos FIIs na bolsa, fica difícil acompanhar todas as oportunidades. Até por isso que foi feito esse ranking, para justamente trazer nomes que podem ser desconhecidos de muitos investidores. Então vamos ver qual é o top 5 de cada tipo de fundo. Analisando primeiro os FIIs de lajes corporativas. O resultado é esse ranking que vocês podem ver aí na tela. O FII XP Properties, seguido por REC Renda Imobiliária, Autonomy Edifícios Corporativos, Green Towers e BTG Pactual Corporate Office. O mais volátil dessa lista é o fundo da XP, seguido do Autonomy Edifícios Corporativos. Já quem entregou o maior dividend yield em 12 meses foi justamente esses dois fundos, o que de certa forma comprova a tese de maiores riscos estão ligados a maiores retornos, pelo menos potenciais. No entanto, é justamente o XPPR, o FII mais descontado, naquela continha do valor patrimonial. Só que este FII é bem alavancado, isso é, ele contraiu empréstimos para investir. No entanto, ele tem alguns locatários de peso em seu portfólio que demonstra robustez. Estou falando de Netflix, Shopee, Cielo, HP e Merck. Agora vamos conhecer o top 5 dos FIIs de logística. O fundo Newsport Logística ranqueia em primeiro lugar como mais barato. Na sequência vem o Blue Macau, o Votorantim, o Guardian e o Pátria. O fundo imobiliário com maior volatilidade que entregou o maior yield em 12 meses foi o Blue Macau, que aparece na segunda posição. Mas o fundo que ranqueia em primeiro lugar por ter as cotas a preços mais atrativos não fica muito atrás no quesito dividendos não, já que os seus cotistas receberam 10,8% em 12 meses. Na última carta da gestão do Newsport, o gestor escreveu que o mês de agosto foi bom, uma vez que teve melhoras nos indicadores de desempenho quando comparado ao semestre anterior. Os custos de vacância foram reduzidos uma vez que foi assinado um contrato de locação com a Caixa Econômica Federal, e isso impactou positivamente o fundo. Também, segundo a gestão, as reformas feitas em alguns ativos acabaram ajudando em locações estratégicas, como o caso da Caixa. O fundo detém 3 imóveis que estão em Recife e Salvador e 6 locatários. Já entre os fundos de shoppings, os mais descontados são Legatus Shoppings, HSI Malls, 20, Malls Brasil e XP Malls. E todos entregaram yields acima dos 7% em 12 meses. No entanto, o fundo imobiliário mais volátil entre os pares é o LASC11, gerido pela Legatus. Ele é quem está mais barato analisando o seu VPA. Quem administra esse FII é o BTG Pactual. O FII tem participações em 3 shoppings localizados em Belém do Pará, Vila Velha e Campos do Goytacazes. Todos os shoppings são administrados pela Allianz Sonai. Em carta, Doni, a gestão do fundo
disse que as vendas nesses shoppings estão 47% maiores que o período pré-pandemia. Pelo lado negativo, foi ressaltado que a inadimplência é que pega, dado ter sido feitas renegociações de aluguéis com lojistas durante a crise. No entanto, o FII teve o seu melhor mês em agosto, já que foi quando fez a maior distribuição de dividendos da história, 91 centavos por cota, o que dá um yield anualizado de 11,86%. Já analisando os fundos imobiliários de CRIs mais descontados, estão em ordem o Equitare, Versalhes Recebíveis, Urca Prime Renda, CRI Integral Brei e Átrio Recebíveis Imobiliários. Os yields entregues em 12 meses variam de 16,4% a 19,5%, como vocês podem ver aí na tela. O fundo mais volátil aparece na quarta posição, é o IBCR 11, e o maior yield foi do Urca Prime Renda. Lembrando que os fundos que investem em CRIs atrelados aos índices de inflação como o IPCA vêm sentindo o impacto da deflação registrada em julho e em agosto. Logo, os rendimentos poupudos que estavam sendo distribuídos foram freados. Como a inflação por aqui ainda está controlada, isso vai contra a estratégia desse tipo de FII que aposta em títulos de dívida imobiliária, atrelados em sua maioria ao IPCA. Só que vimos, Doni, que na última reunião do cupom, a Selic parou, o que leva a crer que ela pode vir a retroceder no futuro. E isso mostra que a inflação está com controle, mas se descer os juros pode dar uma aceleradinha. Correto? Então talvez seja tempo de ir com calma nesse tipo, mas sempre de olho, porque pode aparecer uma oportunidade interessante. Agora, entre os FIIs híbridos, nós temos Tordesilhas, Risa Arctium, Rio Bravo Renda Varejo, TG Ativo Real e Santander Renda de Aluguéis. Esses foram os destaques pelas cotas descontadas. O FII de maior volatilidade é o que aparece na posição número 5, o SARI 11. Já o maior yield distribuído em 12 meses foi do ARCT 11, que aparece na segunda posição da lista. Olha só, o FII com as cotas mais descontadas entre os híbridos é o TORD11, o TORD11. Disse em seu último relatório que a deflação de julho e agosto é quem vai manter o nível de inadimplência dos pagamentos sob controle, sendo possível até reverter. A carteira de CRIs deste fundo investe tanto em projetos de desenvolvimento quanto em CRIs e cotas de fundos imobiliários. Mas no mês passado, esse fundo não repassou rendimentos aos seus cotistas justamente pelo aumento da inadimplência dos seus ativos de crédito. Logo, o rendimento desse FII está abaixo dos valores distribuídos em 2021. No acumulado do ano, o TORD pagou cerca de 74 centavos por cota, enquanto que no ano passado esse valor era de R$ 1,21. E talvez esse seja também um dos motivos do fundo estar em primeiro lugar quanto às cotas mais descontadas entre os FIIs híbridos. Do mais, espero que pesquisem melhor sobre esses fundos e assim tirem as próprias conclusões. Aproveitem para deixar o like, comentários e agora, Doni, sem mais delongas, para o Giro de Notícias. A Embraer fechou um financiamento de 650 milhões de dólares com instituições internacionais para reforçar a sua liquidez. A fabricante de aeronaves afirmou a Reuters que o capital vai ajudar em sua nota de crédito no longo prazo. Com o anúncio, as ações EMBR3 registraram leve alta. Segundo o levantamento da Bain Company, o futuro dos videogames é brilhante. A consultoria projetou um crescimento de 50% na receita global da indústria nos próximos 5 anos. Já a taxa de crescimento anual composta aguardada é de 9% ao ano. E analistas do Credit Suisse cortaram sua recomendação das ações da Petrobras para neutra. O motivo? O sobe e desce causado pela corrida eleitoral. A estatal está, segundo o banco, mais exposta no curto prazo, o que acaba não compensando o risco-retorno. Política de preços e de dividendos também pesam contra. Notícias giradas, eu espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Vários nomes dados, rankings de fundos imobiliários para você conhecer e, quem sabe, investir também. Muito obrigado pelo like, por se inscrever no nosso canal Invest News e até o próximo Cafeína. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.